Meus amores, então, vamos continuar aqui rapidinho, só porque pifou de novo. Vocês estavam assistindo o videozinho, né, que eu passei para vocês. Eu fui lá ver o que estava uma bagunça, tocando telefone, os sobrinhos da minha esposa brigando na sala. Eu corri lá para ver o que estava acontecendo. Caiu, né? Caiu subitamente. E quando eu voltei, né? Então aí já não dava mais tempo. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do finalzinho dessa questão da política do apaziguamento e do tal do Pacto Molotov-Ribbentrop, ou Pacto Nazi-Soviético. Tá? Então, eu tinha parado com vocês quando a Alemanha começou a fazer exigências territoriais sobre a Polônia, né? Exigir o território do corredor polonês. Mais uma vez, para variar, o Hitler vai dizer: se vocês atenderem minhas exigências, eu não irei à guerra. Se vocês se recusarem a ceder, a guerra irá acontecer. Só que dessa vez o blefe do Hitler deu errado, digamos assim, né? O Hitler subiu na mesa e gritou, mas havia alianças militares entre a Polônia. Eu sei que tinha uma aliança militar direta entre Polônia e França, né? Havia um acordo militar entre Polônia e França, onde a Polônia se dispunha a defender, onde a França se dispunha a defender a Polônia em caso de uma agressão alemã. Eu não sei se existia esse mesmo acordo entre Polônia e Inglaterra. Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, eu acho que eu jogaria no sim, mas eu não tenho certeza. Mas a Inglaterra vai acompanhar a França nesse sentido. Então, quando Hitler faz exigências sobre a Polônia, os governos de Inglaterra e França, mesmo com as pernas trêmulas de medo, os governos de Inglaterra e França vão declarar que, em caso de agressão à Polônia, agora sim haverá guerra, né? Então, a situação tornou-se excepcionalmente tensa, tá? E aí, o que acontece? Se vocês pegarem a apostila e olharem o mapa, até aqui, a fronteira da Alemanha com a União Soviética não tinha fronteira entre a Alemanha e a União Soviética. Tá? Então, quando Hitler ameaçou a Polônia, o Stalin entra em pânico. Porque se o Hitler ocupasse a Polônia, ele iria empurrar a fronteira da Alemanha, né? Imaginem, pensem, olhem o mapa e vejam. Se o Hitler encampa a Polônia, a Alemanha passa a fazer fronteira com a União Soviética, aí nada iria impedir uma invasão alemã, uma invasão nazista à Rússia, porque isso sempre foi o grande sonho de Hitler, invadir a Rússia, destruir o comunismo, matar todos os povos eslavos. Tá? Então, beleza. O Stalin, assustado com essa possibilidade, envia um contato para a Inglaterra e França, faz contato com a Inglaterra e a França e oferece à Inglaterra e à França a possibilidade de uma aliança, reeditando a antiga Tríplice Entente, que lutou na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, né? Fazer renascer a Tríplice Entente por meio de uma aliança. Agora, antiga Rússia, agora União Soviética, Inglaterra e França contra a Alemanha. A ideia do Stalin era criar condições aí para uma possível nova guerra e forçar a divisão da Alemanha em duas frentes. A Inglaterra e a França, numa demonstração assombrosa de incapacidade de visualizar o que vinha pela frente, uma falta de visão de profundidade, longa distância, aí, uma incapacidade diplomática de avaliação daquela situação, a Inglaterra e a França fazem cu doce em relação à União Soviética. Por quê?
porque havia uma profunda desconfiança em relação à União Soviética, porque a União Soviética não tinha relações diplomáticas com ninguém, porque o comunismo ninguém queria, porque o Stalin era um escroto, estava matando todo mundo lá dentro da União Soviética. Isso era tudo verdade. Era tudo verdade. Mas naquele momento, né? Não vou nem entrar em detalhe, porque é fácil para a gente julgar a posteriori. E é aí que o Hitler irá promover o seu grande trambique, a sua grande tramóia, ele fará a sua grande jogada diplomática. Todos consideram isso como a maior jogada diplomática de Hitler. Ele atravessa a Inglaterra. Inglaterra e França fazendo com doce. Não sei, vou pensar. Tá? Não sei. O Hitler, gente, todo o discurso ao longo da história do nazismo, desde o surgimento do partido, lá no finalzinho, iniciozinho, se era finalzinho da década de 10, iniciozinho da década de 20, todo o discurso do nazismo era de ódio ao comunismo e aos povos eslavos. Então, de repente, o Hitler atravessa a Inglaterra e a França e ele vai e faz uma proposta de um acordo de paz e amizade para a União Soviética, para o Stalin. Ele propõe um acordo de paz e amizade. Paz, amizade, colaboração, carinho, cafuné, beijinho antes de dormir. Tudo que vocês puderem imaginar, a Alemanha oferece à União Soviética. Um tratado de paz e amizade, eu acho que tinha validade de 5 anos. A ideia era essa. Tá? O Stalin, mais do que depressa, fecha o acordo, aceita o acordo, né? Para a surpresa do mundo. Porque até aqui, desde a origem do fascismo, do nazismo, do fascismo, o discurso da União Soviética era de confronto contra o nazifascismo. Era de luta. Eles tinham brigado até a morte na Espanha e agora, a Guerra Civil Espanhola tinha terminado em março de 39. E os caras vão chegar aqui em meados entre agosto e setembro de 39. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. 5 ou 6 meses separam o ódio mortal entre a Alemanha nazista e a União Soviética Comunista de um tratado de paz e amizade, né? E aí nós temos que entender que isso estava completamente carregado de hipocrisia. O que o Hitler queria com esse tratado? Que surpreendeu o mundo. Os partidos comunistas no mundo todo foram obrigados pela liderança soviética a aceitar e fazer pazes e carinhos e cafunés com os nazistas e fascistas. Não sabia o que falar. Fica todo mundo assim, mas como? Né? Era por hipocrisia. Tem uma charge de um brasileiro chamado Belmonte, que é de uma genialidade incomparável. E aí tem lá o Stalin e o Hitler, felizes, um olhando para o outro, estão com os braços para trás, assim, né? Tanto o Stalin quanto o Hitler têm em uma mão uma folha de papel, na outra mão uma faca, né? Os dois. E aí o Hitler fala, nossa, Stalin, como nós somos espertos, ninguém sabe nossas verdadeiras intenções. E o Stalin responde, é verdade, Hitler, nem nós. Ninguém sabia as verdadeiras, nem eles. O Hitler, ele precisava da segurança de não ter que lutar numa guerra de 2 frentes contra potências. A Polônia era uma porcaria, mas o Hitler não queria ter que enfrentar o mesmo que a Alemanha Imperial enfrentou entre 14 e 18. Inglaterra, França e Rússia. Ele queria se concentrar na Polônia, 15 minutos, e depois se voltar contra a Inglaterra e a França. Depois de derrotadas a Inglaterra e França,
aí ele se voltaria contra a União Soviética. Mas naquele momento ele precisava de tranquilidade para poder invadir a Polônia e depois se concentrar na Inglaterra e na França, sem que houvesse uma intervenção soviética contra a sua retaguarda. Já o Stalin pensou da seguinte maneira: o Hitler invade a Polônia, começa a guerra entre ele, Inglaterra e França. Essa vai ser uma guerra longa e sangrenta, e isso vai durar anos, porque lá na Primeira Guerra Mundial durou anos. Enquanto isso, eu me preparo, porque a hora que o Hitler resolver seus problemas com a Inglaterra e a França, eu sou a bola da vez. O Hitler, a hora que eu derrotar a Inglaterra e a França, eu pego esse bigodudo desgraça desse Stalin escroto. O Stalin, nossa, a hora que ele derrotar a Inglaterra e a França, ele vai se voltar contra mim. Quem se deu bem nessa história? Depende do tempo que for demorar a luta entre a Alemanha nazista, Inglaterra e França. Aí depende. Se a luta da Alemanha, depois de conquistar a Polônia, contra a Inglaterra e a França for rapidinha, o Stalin está fudido. Se a luta se arrastar por anos, fudido está o Hitler. Entenderam a jogada? Então é daí que nasce esse pacto germano-soviético, nazi-soviético. Eu gosto mais da expressão Molotov-Ribbentrop. Tá? Vyacheslav Molotov era o nome do embaixador soviético, Joachim von Ribbentrop era o nome do embaixador alemão, daí esses nomes. Sim, se você está pensando em coquetel Molotov, sim. Tá? Tem a ver com esse cara. Não que ele inventou, foi uma homenagem a ele, porque o nome pegou. Na verdade, pessoal, o uso de bombas feitas a partir de garrafas de gasolina contra tanques era antigo, datava da Guerra Civil Espanhola. Mas, dada a escassez de combustível, de gasolina não era comum na década de 1930, não é igual hoje que você tem um posto em cada esquina. Gasolina era um negócio raro, tá? Então, não vão pensando assim, não, vou lá buscar um galão de gasolina e encher umas garrafas. Não vai, não era assim. Era assim nos Estados Unidos, na Europa, tá? Mas já tinha sido utilizado na Guerra Civil Espanhola. Não sei com qual intensidade. Esse nome irá surgir porque, olha, vamos lá, olha como é que funcionava o tratado. Paz e amizade entre União Soviética e Alemanha nazista. E aí vem as cláusulas secretas. As duas potências dividiriam a Polônia entre si. A Alemanha nazista ocuparia a parte ocidental da Polônia, a União Soviética ocuparia a parte oriental da Polônia, e a Polônia voltaria àquela situação anterior, onde ela não existia. A situação da Polônia voltava a ser aquela de 1918, onde ela era parte daqueles impérios. E pronto. E o Stalin exigiu o direito de ocupar as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, que eram parte do antigo Império Russo, e ele queria tomar uns pedaços lá da Finlândia. Tá? Então, tudo isso foi assinado entre Hitler e Stalin. Beleza, maravilha para os dois, né? Então, o Hitler ficou livre para invadir a Polônia e cuidar da Inglaterra e da França. A União Soviética ganhou meia Polônia e foi autorizada pela Alemanha nazista, olha que interessante isso, a invadir países que não estavam ligados à Alemanha, países independentes. Mas todo mundo estava negociando, né, negociando os outros, né? A Inglaterra e a França tinham feito isso com a Tchecoslováquia, né? Então tá. Aí, só para lembrar esse nome, né? O exército soviético invadiu a Finlândia. E invadiu a Finlândia no finalzinho do ano de 1939, pegaram um inverno desgraçado lá, um inverno terrível. Um inverno que era tão frio que nem os russos estavam preparados. Só lutaram literalmente no Círculo Polar Ártico, né? E aí os finlandeses deram uma canseira, tinha 20 soldados russos para cada finlandês, os finlandeses deram uma canseira no exército de Stalin, que o mundo inteiro ficou boquiaberto.
É a chamada Guerra Russo-Finlandesa. No final das contas, a União Soviética encampa partes da Finlândia, porque a superioridade numérica era impossível. Mas uma coisa que os finlandeses fizeram foi essas bombas de gasolina. Era uma garrafa de gasolina, punha lá dentro uma ampola com ácido sulfúrico. Não é esse foguinho que a gente vê hoje aí, que os caras amarram um pano e taca, porque isso não seria viável de noite, no escuro, né? Chamaria muita atenção. Então, a ampolinha de ácido sulfúrico, quando você jogava, quebrava a garrafa de gasolina, quebrava a ampola de ácido sulfúrico, o ácido misturado na gasolina dá ignição imediata. Tá, pessoal? Então, essas bombas eram muito viáveis, porque os tanques eram muito frágeis. Tinha um monte de brecha. Hoje não, tá? Hoje não faz mais diferença. Hoje é tudo vedado. O único jeito é só se você aquecer tanto, tocar tanto fogo, você assar a tripulação lá dentro. Mas conseguir penetrar gasolina, o tanque é absolutamente estanque. Eles entram embaixo d'água, para vocês terem uma ideia. Tá? É maluco, eles têm uns snorkel, os tanques passam por debaixo d'água. Tá certo, pessoal? Então, naquela época, essas bombas de gasolina, elas eram muito eficazes, tá? E o nome coquetel Molotov é porque o Vyacheslav Molotov havia assumido um compromisso com a Finlândia de que não iria invadir a Finlândia. Quando eles invadiram, então nós vamos fazer um coquetel para recepcionar o embaixador soviético, né? E daí o nome coquetel Molotov para essa arma. Curiosidade, você tem certeza que muitos de vocês eu me perguntar isso, com certeza, né? E aí, pessoal, de mãos livres, em setembro de 1939, o Hitler manda, arma-se um plano mequetrefe, um plano vagabundo, pegam alguns prisioneiros lá dentro da Alemanha, matam, botam uniformes finlandeses, uniformes poloneses, e aí a Alemanha nazista alega que, olha aqui, soldados finlandeses invadiram a Alemanha, nós matamos aqui. Então, esses caras, a Finlândia agrediu, a Polônia agrediu a Alemanha, né? Então, em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia de forma traiçoeira, vai esperar o quê dos nazistas, né? Invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, mas não agem. A política do apaziguamento aqui ainda gritando. Todo o exército alemão foi lá para invadir a Polônia, a Inglaterra e a França ficaram paradas aqui do lado. Próxima aula a gente vai falar do porquê. Então, em 2 semanas, a Alemanha conquistou a sua metade da Polônia, a União Soviética invadiu o resto, pai, bola, e Hitler pôde voltar suas tropas tranquilamente. Hitler pôde, então, concentrar suas tropas contra a Inglaterra e a França. Tá certo, pessoal? Então, tá aí, setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia. Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, mas não vão agir. Isso é fundamental entender, não vão agir. E a vitória alemã na Polônia foi fantástica. Por quê? Porque os alemães haviam desenvolvido, lá na Guerra Civil Espanhola, uma forma de lutar onde você usava tanques velozes, tanques ágeis. Enquanto os tanques ingleses e franceses eram pesados e lentos, bem armados, bem blindados, os alemães visualizaram que era mais fácil atacar o inimigo pela retaguarda do que lutar frente a frente, dar a volta e pegar o cara por trás. Então, daí o princípio dos tanques leves e rápidos, muito menos fantásticos que os tanques franceses e ingleses, mas cumpriu uma função que ninguém imaginava. E a infantaria vinha atrás de caminhão. E um treinamento brabo. Isso, gente, só foi possível por causa da Guerra Civil Espanhola. Que os alemães desenvolvessem um entrosamento que não existia em nenhum outro lugar do mundo entre a Força Aérea e o Exército. Qualquer oficial do Exército Alemão tinha lá um equipamento de rádio, oficiais de comunicação, e já chamava o ataque aéreo e pai bola. Então, essa combinação
tanque rápido, infantaria em caminhões e uso intensivo da aviação em combinação com o exército, a gente chama de Blitzkrieg, guerra relâmpago, né? Que vai estrear com os alemães invadindo a Polônia, que tinha um exército grande, mas que foi derrotado sem quase que combater, foi cercado e aniquilado a partir de grandes cercos, porque ninguém esperava aquela velocidade dos alemães. E o mito aqui que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, os poloneses nunca atacaram unidades blindadas alemãs com cavalaria. Nós temos um evento onde uma unidade de cavalaria, eram comuns as unidades de cavalaria, principalmente em regiões da Europa Oriental, onde quase não havia estradas. Tá? Unidades móveis de cavalaria ainda eram comuns na Rússia, por exemplo. Uma unidade de cavalaria polonesa foi atacada por uma unidade alemã de tanques e os soldados poloneses tiveram que lutar com o que tinham, foram massacrados. Mas não que a Polônia tenha organizado um ataque de cavalaria contra tanques, isso não tem o menor cabimento. Eles foram atacados e tiveram que lutar. E morreram todos. Tá? Mas ou lutava e morria, ou saía correndo e morria. Né? Então, sim, nós teremos atritos entre cavalaria e tanques, mas não por opção da cavalaria. Tá, pessoal? E aí, próxima aula, então a Polônia está conquistada pelo Hitler. Próxima aula, a gente continua com a Segunda Guerra, meus amores. Um beijo gigante para todos.